Um idoso com Alzheimer resgata um pitbull que estava sofrendo nas ruas, e o que o cachorro fez deixou todos em choque. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O entardecer em Pirenópolis, uma cidade histórica encravada entre as serras de Goiás, tinha uma qualidade especial. O sol, ao se pôr por trás das montanhas, pintava o céu com tons de laranja e vermelho que refletiam nas paredes de pedra das casas coloniais. Para a maioria dos moradores e turistas, essa hora dourada era um convite à contemplação e ao deleite, mas para Antônio Ferreira, de 78 anos, era apenas mais um lembrete de que outro dia havia passado na mesma rotina vazia. Sentado em sua cadeira de balanço na varanda de sua casa simples no bairro do Carmo, afastado do centro histórico, Antônio observava o céu com olhos opacos. Em suas mãos trêmulas, segurava um porta-retrato com a foto amarelada de Lourdes, sua esposa, falecida há 7 anos. Com o polegar calejado, acariciava o vidro, como se pudesse, de alguma forma, tocar o rosto da mulher que havia sido sua companheira por 5 décadas. «Acho que não almocei hoje», murmurou para si mesmo, franzindo o senho em confusão. Na verdade, havia comido um prato de arroz com feijão há menos de 2 horas, preparado por Dona Conceição, a vizinha que passava para conferir seu bem-estar algumas vezes por semana. O Alzheimer havia sido diagnosticado 3 anos antes, após um episódio em que Antônio foi encontrado perambulando pela Rua do Lazer, de pijama, convencido de que estava atrasado para o trabalho na antiga fábrica de tecelagem, fechada há mais de 20 anos. De lá para cá, as memórias recentes esvaíam-se como água entre os dedos, enquanto fragmentos do passado distante ainda permaneciam vívidos em sua mente. A casa, antes impecavelmente arrumada pelas mãos caprichosas de Lourdes, agora exibia os sinais de negligência. A poeira acumulava-se sobre os móveis antigos, as plantas do pequeno jardim lutavam para sobreviver, e as cortinas rendadas, outrora brancas, haviam adquirido um tom amarelado. O único cômodo que Antônio ainda conseguia manter em ordem era o quarto do casal, onde dormia sozinho, cercado por objetos que o conectavam à esposa. Lourdes sempre gostou de flores, murmurou, olhando para o vaso vazio na mesa de centro. Preciso comprar margaridas amanhã. Era a mesma promessa que fazia todos os dias, apenas para esquecer completamente no dia seguinte. Os filhos do casal, Roberto e Luciana, viviam longe, um em Brasília e outro em São Paulo, ambos consumidos por carreiras exigentes e suas próprias famílias. As visitas, que inicialmente eram frequentes após a partida de Lourdes, tornaram-se esporádicas, reduzindo-se a ligações telefônicas nos fins de semana e visitas apressadas nos feriados. As videoconferências que os netos tentavam fazer acabavam apenas por confundir Antônio, que não conseguia entender como aqueles rostos estavam dentro de uma tela. «Pai, o senhor está tomando os remédios direitinho?» perguntava Roberto ao telefone. «Claro, filho, claro», respondia Antônio automaticamente, enquanto olhava para a caixinha de comprimidos intocada sobre a mesa. A verdade é que os remédios raramente eram tomados na sequência correta. Alguns dias, tomava a dose dupla, em outros, esquecia completamente. Os vizinhos mais próximos tentavam ajudar, mas Antônio, com o orgulho típico dos homens de sua geração, recusava-se a admitir que precisava de supervisão constante. Havia sido um homem respeitado na comunidade. Como mestre tecelão, seus trabalhos eram conhecidos em toda a região. As colchas e mantas produzidas em seu tear manual eram disputadas por turistas e lojistas. Lourdes, por sua vez, transformava as sobras dos tecidos em tapetes coloridos que adornavam muitas casas de Pirenópolis. Juntos haviam construído uma vida modesta, mas digna, na cidade que escolheram para criar seus filhos. Agora, restava apenas o silêncio. Naquela tarde de quinta-feira, o céu de junho escureceu prematuramente, com nuvens carregadas que prometiam uma chuva forte. Era a época da seca em Goiás, mas ocasionalmente uma tempestade furiosa quebrava a monotonia dos dias sem chuva. Antônio observou as nuvens negras se acumularem sobre a Serra dos Pirineus, enquanto um vento frio começava a agitar as folhas secas no quintal.
Vai chover, Lourdes. Melhor recolher a roupa do varal, disse em voz alta, como se a esposa pudesse ouvi-lo da cozinha. Levantou-se com dificuldade, apoiando-se na bengala de madeira entalhada que um artesão local havia feito especialmente para ele anos atrás. Quando se deu conta de que estava sozinho, um brilho de reconhecimento triste passou por seus olhos. Ah, é verdade. Lourdes já não está mais aqui, murmurou, sentindo aquela mesma pontada de dor que experimentava toda vez que a realidade se impunha sobre suas confusões. A chuva começou a cair em grossas gotas, tamborilando no telhado de telhas antigas. O barulho era reconfortante. Lembrava-o das noites em que ele e Lourdes se aconchegavam na cama, ouvindo a sinfonia da água nas telhas enquanto faziam planos para o futuro. Planos que agora não faziam mais sentido. Antônio fechou a janela da sala e acendeu uma luminária, criando um pequeno círculo de luz amarelada no ambiente que escurecia. Sentou-se novamente em sua poltrona preferida, colocando a foto de Lourdes no colo. Estava prestes a ligar a televisão para assistir ao noticiário. Uma rotina que seguia mecanicamente, mesmo sem compreender ou reter as informações, quando ouviu um ruído diferente, quase imperceptível sob o som da chuva. Um arranhar no portão da frente. No início, pensou ser apenas o vento agitando algum galho contra a cerca, mas o som repetiu-se, mais insistente desta vez. Com curiosidade sobrepondo-se à cautela, Antônio levantou-se, pegou um guarda-chuva antigo pendurado atrás da porta e caminhou lentamente até o portão. A chuva caía mais forte agora, formando pequenas poças no caminho de pedras do jardim. Antônio apertou os olhos, tentando enxergar através da cortina d'água. Foi quando viu, encolhido contra o portão, um enorme cachorro de pelagem marrom ensopada. O animal olhou para ele com olhos âmbar que refletiam o medo e a exaustão. Era um pitbull adulto, com musculatura definida, apesar das costelas visíveis sob a pele. No focinho e ao longo do corpo, cicatrizes contavam uma história silenciosa de sofrimento. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso teria fechado a porta e chamado o controle de animais. Afinal, um pitbull desconhecido, visivelmente maltratado, poderia representar um perigo. Mas algo no olhar daquele cão falou diretamente ao coração de Antônio. Coitado, murmurou Antônio, sentindo uma estranha conexão com aquele animal abandonado. Talvez fosse o reconhecimento mútuo da solidão, ou simplesmente a compaixão de uma alma gentil diante do sofrimento. Sem pensar duas vezes, Antônio destrancou o portão enferrujado. Vem cá, rapaz. Vamos sair dessa chuva. O cachorro hesitou por um momento, como se avaliasse se podia confiar naquele humano frágil. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, o animal avançou lentamente, mancando da pata dianteira direita. Entrou no quintal e parou a uma distância segura de Antônio, ainda desconfiado. Tudo bem, não vou te machucar, disse o idoso com voz suave, a mesma que usava para acalmar seus netos quando eram pequenos. Vamos entrar, está frio aqui fora. Com cuidado para não assustar o animal, Antônio caminhou de volta para a casa, deixando a porta aberta em um convite silencioso. Para sua surpresa, o cachorro o seguiu, parando na soleira para sacudir a água de sua pelagem antes de entrar timidamente na sala de estar. Olha só, você tem boas maneiras, comentou Antônio com um leve sorriso, o primeiro genuíno em muitos dias. Deve estar com fome, não é? O cachorro simplesmente o observava, como se tentasse decifrar as intenções daquele humano. Seus olhos, apesar do cansaço evidente, estavam atentos a cada movimento. Antônio foi até a cozinha, lembrando-se vagamente de onde guardava as coisas. Abriu a geladeira e encontrou restos de um frango assado que Dona Conceição havia trazido no dia anterior. Colocou a carne em um prato fundo e acrescentou um pouco de arroz. Encheu outro prato com água fresca e levou ambos para o animal que esperava pacientemente na sala. Aqui está, rapaz. Não é muito, mas vai matar sua fome. Ao ver a comida, o cachorro se aproximou cautelosamente. Cheirou o prato e, depois de uma breve hesitação, começou a devorar o alimento com uma voracidade que confirmava suas longas horas de fome. Antônio observou em silêncio, sentindo uma onda de satisfação
ao ver que podia ajudar aquela criatura. Enquanto o animal comia, Antônio o examinou melhor. Era um pitbull de porte grande, com pelagem marrom avermelhada. Além das cicatrizes no focinho, tinha marcas antigas nas orelhas e flancos. Sua pata dianteira direita apresentava um corte recente, provavelmente a causa da manqueira. "Você já passou por muita coisa, não foi?" murmurou Antônio, sentindo uma empatia profunda pelo sofrimento do animal. "Eu sei como é. A vida não tem sido fácil para nenhum de nós." Quando o cachorro terminou de comer, olhou para Antônio com o que parecia ser gratidão. Lentamente aproximou-se do idoso e deitou-se a seus pés, exausto. Foi um gesto de confiança que tocou profundamente o coração do velho homem. "Você precisa de um nome", disse Antônio, inclinando-se com dificuldade para acariciar a cabeça do animal. "Que tal Zeus? É um nome forte para um cão forte como você." Ao som do nome, o cachorro ergueu a cabeça e fitou Antônio intensamente, como se aprovasse a escolha. Zeus seria, então. Aquela noite, pela primeira vez em anos, Antônio não jantou sozinho. Sentou-se em sua poltrona com um sanduíche simples, enquanto Zeus descansava ao seu lado. A tempestade lá fora havia se intensificado, com trovões ocasionais que faziam o cachorro se encolher ligeiramente. "Não se preocupe, rapaz. Estamos seguros aqui dentro", assegurou Antônio, surpreendendo-se com o próprio tom protetor. Quando chegou a hora de dormir, Antônio hesitou. Parte dele queria convidar o cachorro para dormir dentro de casa, mas outra parte ainda era cautelosa. Decidiu improvisar uma cama no alpendre coberto, usando cobertores velhos. Para sua surpresa, Zeus aceitou o arranjo sem protestos, acomodando-se sobre os cobertores com um suspiro de alívio. "Boa noite, Zeus. Amanhã cuidaremos dessa sua pata." Pela primeira vez em muito tempo, Antônio adormeceu rapidamente, confortado pela presença de outro ser vivo em sua casa. As horas de sono foram mais tranquilas, sem os pesadelos recorrentes de estar perdido em lugares familiares que haviam se tornado irreconhecíveis. Na manhã seguinte, Antônio acordou desorientado, como acontecia frequentemente. Por alguns momentos, não se lembrou do cachorro. Foi apenas quando ouviu um leve ganido vindo da varanda que os eventos do dia anterior voltaram à sua memória. Levantou-se rapidamente, preocupado que Zeus pudesse ter ido embora. Mas o cachorro estava exatamente onde o havia deixado, esperando pacientemente. "Bom dia, companheiro", saudou Antônio, surpreso com a própria animação. "Vamos cuidar de você." Com cuidado, examinou a pata ferida de Zeus. O corte não parecia tão profundo quanto temera inicialmente, mas ainda precisava de limpeza. Com movimentos lentos para não assustar o animal, buscou o kit de primeiros socorros que Lourdes sempre mantinha em ordem. Encontrou água oxigenada, gaze e uma pomada antibiótica. "Isso vai arder um pouco, Zeus", avisou, como se o cachorro pudesse entender suas palavras. Para sua surpresa, Zeus permaneceu completamente imóvel enquanto ele limpava e medicava o ferimento, apenas contraindo-se ligeiramente quando a água oxigenada tocou a pele aberta. A confiança do animal em suas mãos trêmulas era comovente. Depois de cuidar da pata de Zeus, Antônio preparou um café da manhã simples para si mesmo e serviu mais frango com arroz para o cachorro. Enquanto comiam juntos na varanda, observando o dia claro e limpo após a tempestade da noite anterior, Antônio percebeu que estava falando em voz alta, contando a Zeus histórias de sua juventude em Pirenópolis. "Sabia que esta cidade tem mais de 200 anos. Quando eu era menino, meu pai me levava para ver as cavalhadas. São homens vestidos de azul e vermelho, montados em cavalos, representando cristãos e mouros. Uma tradição antiga." Zeus ouvia atentamente, como se cada palavra fosse de vital importância. De vez em quando, inclinava a cabeça para um lado em um gesto quase humano de curiosidade. Antônio não havia conversado tanto em meses. As palavras fluíam naturalmente, e ele se surpreendeu lembrando-se de detalhes que julgava perdidos em sua memória fragmentada. Era como se a presença de Zeus ativasse sinapses há muito dormentes em seu cérebro. Por volta das 10 da manhã, a campainha tocou, assustando tanto Antônio quanto Zeus. O cachorro imediatamente ficou em alerta, posicionando-se protetoramente à frente do idoso. "Calma, rapaz. Deve ser a Dona Conceição, minha vizinha."
Ela vem me ver de vez em quando. Antônio abriu a porta para encontrar a mulher de meia-idade com uma expressão preocupada no rosto redondo. Seu Antônio, fiquei preocupada com o senhor por causa da tempestade de ontem. O senhor está bem? Eu trouxe um pouco de... Suas palavras foram interrompidas quando notou Zeus ao lado de Antônio. Instintivamente, deu um passo para trás. Meu Deus do céu, de onde saiu esse cachorro? Exclamou, levando a mão ao peito. Este é Zeus, apresentou Antônio com orgulho evidente na voz. Ele apareceu ontem durante a chuva, todo machucado. Está comigo agora. Dona Conceição olhou do cachorro para o idoso com desconfiança. Seu Antônio, o senhor sabe que tipo de cachorro é esse? É um pitbull. Esses cães são perigosos. E olha essas cicatrizes. Deve ter vindo de briga de rua. Zeus permaneceu perfeitamente imóvel ao lado de Antônio, sem demonstrar qualquer agressividade, apenas observando a visitante com olhos atentos. Zeus não é perigoso, defendeu Antônio com uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo. Ele só precisava de ajuda, e eu posso dar isso a ele. Nós nos entendemos. A determinação na voz de Antônio era algo que Dona Conceição não ouvia há anos. Antes que pudesse argumentar, o idoso continuou. Sabia que ele me deixou cuidar da pata dele hoje de manhã? Nem se mexeu. É um cachorro inteligente. Sabe que estou querendo ajudar. Dona Conceição suspirou, reconhecendo a batalha perdida. Entregou a Antônio o prato coberto que trazia. Trouxe cozido de mandioca com costela. Tem bastante, então... Acho que dá para os dois, concedeu, ainda observando Zeus com cautela. Só tome cuidado, seu Antônio. Se precisar de qualquer coisa, me chame. Depois que ela saiu, Antônio olhou para Zeus e sorriu. Não se preocupe com o que ela disse. Eu sei que você é um bom rapaz. Só precisamos provar isso para os outros. Nas semanas que se seguiram, uma transformação sutil começou a ocorrer na casa de Antônio. Os cômodos, antes mergulhados em silêncio opressivo, agora eram preenchidos pelo som de passos de 4 patas, seguindo fielmente os passos mais lentos e hesitantes do idoso. Zeus, que inicialmente dormia no alpendre, gradualmente conquistou seu espaço dentro da casa, até que Antônio finalmente cedeu e permitiu que o cachorro dormisse no tapete ao lado de sua cama. A rotina diária, antes tão confusa e difícil para Antônio, ganhou nova estrutura com a presença de Zeus. O cachorro parecia ter um relógio interno impecável, acordando o idoso sempre no mesmo horário pela manhã, lembrando-o sutilmente dos horários das refeições, e até mesmo indicando quando era momento de tomar os remédios, algo que Antônio raramente conseguia lembrar sozinho. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda com Zeus deitado a seus pés, Antônio percebeu que não havia esquecido de tomar seus remédios nos últimos dias. Estava se alimentando melhor, dormindo mais profundamente, e até mesmo seu habitual desânimo parecia ter diminuído. Sabe, Zeus, disse Antônio, bebericando seu café, acho que você está me fazendo bem. O cachorro ergueu a cabeça ao ouvir seu nome, fixando aqueles olhos âmbar inteligentes no dono, como se compreendesse perfeitamente o que ele dizia. À medida que os dias passavam, Antônio começou a notar algo extraordinário sobre seu novo companheiro. Zeus demonstrava uma sensibilidade impressionante ao seu estado mental. Nas manhãs em que Antônio acordava mais confuso, sem reconhecer imediatamente onde estava, episódios comuns do Alzheimer, Zeus se aproximava, colocando a cabeça em seu colo, proporcionando um ponto de ancoragem na realidade. O contato físico com o cachorro ajudava a acalmar sua ansiedade e a trazer clareza à sua mente nebulosa. Uma tarde, Antônio estava na cozinha tentando preparar um chá, mas ficou paralisado no meio da tarefa, incapaz de lembrar o que estava fazendo. Zeus, percebendo sua confusão, empurrou gentilmente seu focinho contra a mão de Antônio e guiou o idoso de volta para a chaleira que começava a ferver. Foi um pequeno gesto, mas revelador da extraordinária percepção do animal. Em outra ocasião, Antônio saiu para o quintal e, momentaneamente desorientado, começou a caminhar em direção ao portão, esquecendo-se de que pretendia apenas regar as plantas. Zeus imediatamente se posicionou na frente do portão, impedindo gentilmente que o idoso saísse sozinho, algo potencialmente perigoso em seu estado.
Essas intervenções não passaram despercebidas pelos vizinhos que ocasionalmente visitavam Antônio. Dona Conceição, que inicialmente havia demonstrado receio pelo pitbull, foi a primeira a mudar de opinião. "Nunca vi nada igual", comentou ela com Dona Marieta, a vizinha do outro lado da rua, enquanto observavam Antônio e Zeus passeando lentamente pelo jardim. "É como se esse cachorro entendesse que o seu Antônio não está bem da cabeça. Ele cuida dele." A notícia sobre o pitbull que agia como cão de assistência para o idoso começou a se espalhar pelo bairro do Carmo, depois por toda Pirenópolis. Cidade pequena como era, logo histórias sobre a dupla improvável chegaram aos ouvidos de Roberto, o filho de Antônio que vivia em Brasília. Um sábado, sem avisar, Roberto apareceu na casa do pai. Estacionou seu carro importado na frente da residência modesta e hesitou por um momento antes de bater na porta. Fazia quase 3 meses que não visitava o pai pessoalmente, limitando-se a ligações telefônicas, cada vez mais breves e espaçadas. Quando Antônio abriu a porta, Roberto imediatamente notou uma diferença. Seu pai parecia mais alerta, mais presente do que nas últimas visitas. E logo atrás dele, observando o visitante com olhar cauteloso, estava Zeus. "Pai", começou Roberto, entrando na sala enquanto mantinha um olho desconfiado no cachorro. "Os vizinhos me contaram sobre esse animal que o senhor está abrigando." "Zeus", corrigiu Antônio calmamente. "O nome dele é Zeus." Roberto suspirou, passando a mão pelos cabelos bem cortados, um gesto que revelava seu desconforto. "Olha, pai, eu entendo que o senhor possa estar se sentindo sozinho, mas um pitbull. Esses cães são conhecidos por serem perigosos. O senhor está... Bem, o senhor não está em condições de cuidar de um animal assim." Antônio sentou-se em sua poltrona, com Zeus imediatamente se posicionando ao seu lado, como um guardião silencioso. "Zeus me faz bem, filho", respondeu simplesmente. "Desde que ele chegou, tenho me sentido mais eu mesmo." Roberto observou a interação entre o pai e o cachorro, notando como o animal parecia atento a cada movimento do idoso. Ainda assim, sua preocupação persistia. "O que acontece quando o senhor tem um dos seus episódios e se esquecer de alimentá-lo, ou se o cachorro ficar agressivo?" Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Antônio, que normalmente ficava agitado e confuso quando confrontado com sua condição, permaneceu sereno. Com uma lucidez surpreendente, olhou para o filho e disse: "Zeus sabe quando estou confuso. Ele me ajuda a lembrar das coisas. Quanto a ficar agressivo, olhe para ele, Roberto. Olhe de verdade." Roberto observou o cachorro mais atentamente. Apesar do porte intimidador e das cicatrizes visíveis, havia uma gentileza nos olhos do animal. Ele permanecia perfeitamente calmo, demonstrando uma paciência que contradiz todos os estereótipos sobre sua raça. "Ele foi maltratado, sabe?", continuou Antônio. "Tem cicatrizes por todo o corpo. Alguém o forçou a lutar, provavelmente. Mas em vez de se tornar agressivo, Zeus escolheu confiar novamente. Ele me encontrou quando precisava de ajuda, mas acho que eu precisava mais dele do que ele de mim." As palavras do pai tocaram Roberto de uma maneira que não esperava. Havia uma sabedoria ali, uma compreensão profunda que parecia contradizer o diagnóstico de Alzheimer. Era como se a presença de Zeus tivesse reacendido algo em Antônio, trazendo à tona o homem que seu filho conhecera durante toda a vida, sábio, gentil e surpreendentemente resiliente. Ao longo do dia, Roberto observou a interação entre seu pai e Zeus. Viu como o cachorro gentilmente lembrava Antônio de tomar seus remédios, como se posicionava estrategicamente próximo quando o idoso se levantava, pronto para oferecer apoio se necessário. Mais impressionante ainda, percebeu como seu pai parecia mais conectado com o presente, menos perdido na névoa confusa que geralmente envolvia sua mente. Durante o almoço, Antônio conseguiu manter uma conversa coerente sobre os netos, recordando detalhes das últimas visitas que surpreenderam Roberto. Não houve nenhum episódio de confusão, nenhum momento em que seu pai parecesse se perder em suas próprias memórias fragmentadas. O médico disse que seu estado deveria estar piorando, não melhorando, comentou Roberto, genuinamente intrigado. Antônio sorriu,
acariciando a cabeça de Zeus, que descansava próximo à sua cadeira. O médico não conhece Zeus, respondeu simplesmente. À tarde, quando se preparava para retornar a Brasília, Roberto tomou uma decisão. Ao invés de insistir que o pai se desfizesse do cachorro, como planejara inicialmente, entregou a Antônio um pacote. São coleiras novas e alguns brinquedos para Zeus, explicou. E aqui está o número de um veterinário em Pirenópolis. Já conversei com ele. Vai vir na semana que vem fazer um check-up completo no Zeus. O rosto de Antônio iluminou-se com um sorriso genuíno, daqueles que Roberto não via desde antes da partida de sua mãe. Obrigado, filho. Isso significa muito. Só prometa que vai me ligar se precisar de qualquer coisa, pediu Roberto, abraçando o pai com mais força do que o habitual. E diga para Zeus cuidar bem de você. Depois que Roberto partiu, Antônio sentou-se em sua cadeira de balanço na varanda, com Zeus aos seus pés. O sol começava a se pôr sobre Pirenópolis, pintando o céu com os mesmos tons de laranja e vermelho de sempre, mas para Antônio, a visão parecia renovada, como se estivesse vendo o pôr do sol pela primeira vez. Você ouviu o Roberto, rapaz? Você está oficialmente aprovado pela família, disse, rindo suavemente. Zeus respondeu encostando o focinho em sua mão, em um gesto que parecia quase humano em sua ternura. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Antônio não precisou tomar o remédio para dormir que o médico havia receitado. Com Zeus deitado no tapete ao lado de sua cama, adormeceu facilmente, sem os habituais medos noturnos que o atormentavam. Era como se a presença do cachorro afastasse não apenas a solidão, mas também os fantasmas que o Alzheimer criava em sua mente. Durante a madrugada, Zeus levantou-se silenciosamente e foi até a cama. Com cuidado, subiu e se acomodou aos pés de Antônio como um guardião vigilante. O idoso, ainda dormindo, sorriu em seu sono, sentindo inconscientemente a presença protetora. A lua cheia iluminava o quarto através da janela entreaberta, banhando homem e cachorro em uma luz prateada que parecia abençoar aquela conexão improvável, mas profundamente transformadora. Duas almas feridas que, juntas, haviam encontrado um caminho de volta para a vida. 3 meses se passaram desde que Zeus entrara na vida de Antônio. O inverno seco do centro-oeste brasileiro havia dado lugar à primavera, e o quintal da casa no bairro do Carmo começava a se encher de flores silvestres. As ipês amarelas que ladeavam a rua estavam em plena floração, criando um dossel dourado que encantava moradores e visitantes. Antônio havia estabelecido uma nova rotina com seu fiel companheiro. Todas as manhãs, após o café, caminhavam lentamente até a praça próxima, onde se sentavam em um banco sob a sombra generosa de uma mangueira. Os moradores, que inicialmente se afastavam ao ver o imponente pitbull, agora paravam para cumprimentar seu Antônio e Zeus, como a dupla havia se tornado conhecida em Pirenópolis. O veterinário, Dr. Paulo, que Roberto havia contratado, ficou impressionado com a recuperação física de Zeus. As feridas antigas haviam cicatrizado completamente, a pelagem ganhara brilho e seus olhos refletiam uma vitalidade renovada. Mais surpreendente ainda foi o relatório que o médico enviou à família sobre Antônio. A interação com o animal está claramente beneficiando seu pai, escreveu a Luciana, que havia se tornado a principal interlocutora da família após a visita de Roberto. Estudos recentes mostram que a terapia com animais pode desacelerar a progressão de doenças neurodegenerativas. No caso do Sr. Antônio, observamos uma estabilização e até mesmo pequenas melhoras em algumas funções cognitivas. A notícia foi recebida com ceticismo inicialmente, mas nas visitas subsequentes, tanto Roberto quanto Luciana puderam constatar por si mesmos as mudanças positivas. Antônio estava mais presente, mais conectado. Embora ainda tivesse lapsos de memória e momentos de confusão, eles se tornaram menos frequentes e menos severos. Isso não significava que o Alzheimer havia parado. Era uma doença progressiva, implacável em sua marcha. Mas pela primeira vez desde o diagnóstico, havia um raio de esperança, um respiro na inexorável deterioração. Os vizinhos também notaram as mudanças. Dona Conceição, que havia se tornado a principal aliada da dupla, frequentemente comentava como Antônio parecia mais jovem,
mais vibrante. Ela havia superado completamente seu medo inicial de Zeus e agora trazia petiscos especiais para o cachorro sempre que visitava. "Esse cachorro é uma bênção", dizia ela para quem quisesse ouvir. "Um anjo de 4 patas que Deus enviou para nosso Antônio." Em algum momento daqueles meses, Antônio havia deixado de ser o velhinho esquecido do final da rua para se tornar novamente parte ativa da comunidade. Todos os domingos, ele e Zeus compareciam à missa na igreja matriz, sentando-se discretamente no último banco. Zeus, com uma dignidade quase humana, permanecia imóvel durante toda a cerimônia, ganhando a admiração do próprio padre Joaquim, que inicialmente hesitara em permitir a entrada do animal no templo histórico. A casa também refletia as mudanças. As cortinas haviam sido lavadas, os móveis polidos, e o jardim ganhou novos canteiros de flores. Com a ajuda de Dona Conceição, Antônio plantou margaridas, as favoritas de Lourdes, em todo o perímetro da varanda. Nas tardes ensolaradas, ele se sentava em sua cadeira de balanço, observando Zeus explorando o quintal, e podia quase sentir a presença de Lourdes ao seu lado, aprovando silenciosamente a transformação. Foi numa dessas tardes tranquilas que Antônio teve uma ideia. Levantou-se com determinação e foi até o quartinho nos fundos da casa, que servira como seu ateliê de tecelagem por décadas, mas estava fechado desde a partida de Lourdes. A chave girou com dificuldade na fechadura enferrujada. Quando a porta finalmente se abriu, uma nuvem de poeira dançou na luz do sol que entrava pela janela, coberta de teias de aranha. Zeus hesitou na entrada, como se compreendesse a importância daquele momento. O tear manual estava exatamente como Antônio o deixara anos atrás, coberto por um lençol empoeirado. Com mãos trêmulas, ele removeu o tecido protetor, revelando a estrutura de madeira polida pelo uso de toda uma vida. "Era aqui que eu trabalhava, Zeus", explicou ao cachorro que o observava atentamente. "Criar algo com as próprias mãos, não há nada igual." Nos dias seguintes, Antônio dedicou-se a limpar e restaurar o ateliê com uma energia que surpreendeu a todos. Zeus permanecia ao seu lado, ajudando à sua maneira, trazendo ferramentas caídas, alertando quando Antônio se cansava demais, lembrando-o gentilmente dos horários de suas medicações. Em uma semana, o tear estava pronto para ser usado novamente. Antônio, com dedos mais firmes do que estiveram em anos, começou a trabalhar em um novo projeto, uma manta especial, usando fios nas tonalidades marrom e âmbar que lembravam a pelagem de Zeus. "É para você, rapaz", disse, mostrando o início do trabalho ao cachorro, "para quando as noites ficarem frias." Zeus pareceu entender, apoiando a cabeça no joelho de Antônio em um gesto de gratidão silenciosa. Tecer novamente trouxe uma nova dimensão à recuperação de Antônio. O movimento rítmico, a concentração necessária, o uso da memória muscular adquirida em décadas de prática, tudo isso criava novos caminhos neurais, desafiando o Alzheimer em seu próprio terreno. O médico havia explicado esse fenômeno durante sua última consulta. Cada nova atividade, cada estímulo mental, cada conexão emocional positiva ajuda a construir o que chamamos de reserva cognitiva, explicou o Dr. Mendes. "Não é uma cura, Sr. Antônio, mas pode ajudar seu cérebro a resistir por mais tempo aos efeitos da doença." A manta para Zeus progrediu rapidamente, tomando forma sob as mãos experientes de Antônio. Enquanto trabalhava, ele frequentemente falava com o cachorro, contando histórias de sua juventude, de como conhecera Lourdes, do nascimento de seus filhos, memórias antigas que permaneciam intactas, cristalizadas em sua mente. Uma noite, enquanto finalizava a manta à luz de um abajur, Antônio sentiu uma dor estranha no peito. Não era aguda, mas sim um desconforto persistente, como uma pressão que aumentava gradualmente. Ignorou a sensação, atribuindo-a ao cansaço ou à posição desconfortável no banco do tear. Zeus, porém, percebeu que algo estava errado. O cachorro aproximou-se, inquieto, empurrando o focinho contra a mão de Antônio, emitindo pequenos ganidos de preocupação. "Estou bem, rapaz", assegurou Antônio, mas sua voz soava fraca até para seus próprios ouvidos. A dor aumentou, irradiando-se para o braço esquerdo. Uma fina camada de suor cobriu sua testa,
apesar da noite fresca de primavera. Zeus agora latia insistentemente, correndo entre Antônio e a porta, como se tentasse comunicar a urgência da situação. Acho que preciso deitar um pouco, murmurou Antônio, tentando se levantar. Suas pernas cederam sob seu peso, e ele caiu pesadamente no chão do ateliê. Zeus imediatamente parou ao seu lado, lambendo seu rosto, tentando mantê-lo consciente. Antônio conseguia ouvir os latidos desesperados do cachorro, mas pareciam vir de muito longe. Sua visão escurecia nas bordas, como se um véu negro estivesse sendo lentamente puxado sobre seus olhos. Lourdes, chamou em um sussurro confuso, misturando passado e presente como frequentemente acontecia em seus episódios. Lourdes, você está aí? Zeus correu até a janela do ateliê que dava para a rua, latindo freneticamente. Era tarde da noite, pouco depois das 11, e a Rua do Carmo estava silenciosa. O cachorro olhou de volta para Antônio, que agora respirava com dificuldade, e tomou uma decisão. Com um movimento poderoso, Zeus lançou-se contra a janela de vidro. O impacto foi violento, estilhaçando o painel em uma chuva de fragmentos cortantes. Vários cacos se cravaram em seu corpo, mas o animal ignorou a dor, determinado em sua missão. Saltando para fora pela abertura que havia criado, Zeus correu pela rua deserta, latindo incessantemente. Parou em frente à casa de Dona Marieta, a vizinha do outro lado da rua, e começou a arranhar desesperadamente a porta, alternando entre latidos agudos e uivos profundos que cortavam o silêncio da noite. Dona Marieta, uma senhora de 60 anos que vivia sozinha desde a perda do marido, acordou assustada com o barulho. Inicialmente hesitou, temendo que fosse algum intruso, mas logo reconheceu os latidos de Zeus. O que será que aconteceu? Murmurou para si mesma, acendendo a luz e colocando um roupão. Quando abriu a porta, encontrou Zeus agitado, sangrando de vários cortes, mas claramente tentando comunicar algo. O cachorro agarrou a barra de seu roupão com os dentes, puxando-a gentilmente na direção da casa de Antônio. É o seu Antônio? Aconteceu alguma coisa com ele? Perguntou alarmada, como se o animal pudesse responder. Zeus soltou o roupão e correu alguns metros na direção da casa de Antônio, parando para olhar para trás, verificando se ela o seguia. O comportamento era tão claramente intencional que Dona Marieta não hesitou mais. Pegou seu celular e seguiu o cachorro enquanto discava para a emergência. O Hospital Regional de Pirenópolis, apesar de pequeno, era bem equipado para atender emergências cardíacas. Quando a ambulância chegou à casa de Antônio, o idoso já estava inconsciente. Os paramédicos agiram rapidamente, estabilizando-o no local antes de transportá-lo. Dona Marieta, ainda em seu roupão, insistiu em acompanhá-lo, enquanto Dona Conceição, acordada pelo alvoroço, prometeu cuidar de Zeus. O cachorro, porém, recusava-se a ficar para trás. Mesmo ferido, tentou repetidamente seguir a ambulância, sendo contido apenas pela intervenção firme de Dona Conceição, que o levou para dentro de sua casa para limpar seus ferimentos. Calma, Zeus. Vamos cuidar de você agora para que esteja bem quando seu Antônio voltar, murmurava ela, enquanto limpava os cortes com água oxigenada. O animal se submeteu ao tratamento, mas seus olhos permaneciam fixos na direção da janela, onde as luzes da ambulância haviam desaparecido. No hospital, os médicos diagnosticaram um sério ataque cardíaco. Antônio foi imediatamente encaminhado para a cirurgia, enquanto a equipe tentava contatar seus filhos. Roberto, em Brasília, preparou-se para a viagem de 2 horas assim que recebeu a ligação. Luciana, mais distante em São Paulo, conseguiu um voo para o início da manhã seguinte. A operação durou 4 horas. Quando o cirurgião finalmente saiu da sala de operação para falar com Dona Marieta, seu rosto estava grave, mas não desolado. Conseguimos estabilizá-lo, informou. Mas foi por pouco. Se ele tivesse chegado 15 minutos mais tarde, provavelmente não teríamos conseguido. Como foi que a senhora soube que ele estava em apuros? Dona Marieta explicou sobre Zeus, sobre como o cachorro havia quebrado a janela para buscar ajuda, sobre como a havia guiado até Antônio. O médico ouviu com crescente admiração. Extraordinário, comentou balançando a cabeça.
absolutamente extraordinário. Esse cachorro salvou a vida dele, sem a menor dúvida. Quando Roberto chegou ao hospital 2 horas depois, Antônio já estava na UTI, ligado a diversos monitores e aparelhos. Seu estado era estável, mas crítico. O médico explicou que as próximas 48 horas seriam decisivas. O coração sofreu danos significativos, esclareceu. E com a idade dele, e considerando o Alzheimer, deixou a frase incompleta, mas a implicação era clara. As chances de recuperação total eram pequenas. Roberto passou a noite na sala de espera, dividido entre a preocupação com o pai e a gratidão pelo cachorro que, segundo Dona Marieta, havia agido de forma quase humana em sua determinação de buscar ajuda. Pela manhã, Luciana chegou, os olhos vermelhos de chorar durante todo o voo de São Paulo. Os irmãos se abraçaram em silêncio, compartilhando a mesma inquietação. Não era apenas a saúde física do pai que os preocupava, mas também como essa experiência traumática afetaria sua condição mental já fragilizada. Como ele estava antes disso? Perguntou Luciana, depois de ouvir os detalhes do ocorrido. Melhor, respondeu Roberto, surpreendendo a irmã. Muito melhor, na verdade. O cachorro, ele fez uma diferença incrível. Não sei explicar, mas parecia que o pai estava mais lúcido, mais presente. Luciana, que havia sido mais cética sobre a presença de Zeus na vida do pai, ouviu atentamente o relato do irmão. Enquanto conversavam, Dona Conceição chegou ao hospital para trazer-lhes café e informações sobre Zeus. Ele não come, não dorme, relatou preocupada. Fica o tempo todo na porta, olhando na direção do hospital. Nunca vi nada parecido. É como se ele soubesse... Naquele momento, uma enfermeira apareceu para informar que Antônio havia sido transferido da UTI para um quarto e que já poderiam visitá-lo. Os irmãos seguiram-na ansiosamente pelo corredor antisséptico, preparando-se para o que encontrariam. Antônio estava pálido contra os lençóis brancos, com tubos e sensores conectados ao seu corpo frágil. Parecia ter envelhecido anos em apenas um dia. Seus olhos estavam fechados e sua respiração, embora estável, era superficial. Luciana sentou-se ao lado da cama, segurando a mão do pai, enquanto Roberto permanecia de pé ao lado da janela, olhando para as montanhas que cercavam Pirenópolis, visíveis no horizonte ensolarado. "Pai?", chamou Luciana suavemente. "Estamos aqui, eu e Roberto." Não houve resposta. O médico havia explicado que Antônio poderia permanecer inconsciente por algum tempo devido à sedação e ao trauma da cirurgia. Os irmãos se revezaram ao lado do pai durante todo o dia. No final da tarde, quando Roberto havia saído para buscar café, Antônio abriu os olhos brevemente. Luciana, que lia uma revista sentada ao lado da cama, quase não percebeu o movimento. "Pai?", chamou novamente, inclinando-se sobre ele. "O senhor está me ouvindo?" Antônio piscou lentamente, seus olhos desfocados tentando fixar-se no rosto da filha. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu inicialmente. "Zeus?", conseguiu finalmente murmurar, a voz apenas um sussurro rouco. O coração de Luciana se apertou. Em meio a toda a confusão, dor e medicação, a primeira preocupação de seu pai era com o cachorro. "Zeus está bem, pai", assegurou, acariciando a mão dele. "Ele foi muito corajoso. Ele salvou o senhor." Um leve sorriso apareceu nos lábios pálidos de Antônio antes que ele fechasse os olhos novamente, sucumbindo ao cansaço. Quando Roberto retornou, Luciana relatou o breve momento de consciência com lágrimas nos olhos. "Precisamos trazer Zeus para vê-lo", decidiu ela, surpreendendo o irmão. "Acho que isso pode ajudar na recuperação." Roberto hesitou, conhecendo as regras estritas do hospital sobre animais, mas ao ver o rosto determinado da irmã, concordou em tentar. Juntos, foram falar com o médico responsável, Dr. Silva, explicando a situação extraordinária. O doutor Silva, um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e olhos gentis, ouviu atentamente. Ele havia crescido em Pirenópolis e conhecia Antônio desde a infância. "Normalmente seria impossível permitir a entrada de um animal no hospital", explicou. "Mas considerando as circunstâncias e o fato de que esse cachorro literalmente salvou a vida do seu pai, talvez possamos fazer uma exceção." Após uma série de negociações com a administração,
Ficou acordado que Zeus poderia visitar por 15 minutos, no final do horário de visitas, quando o corredor estivesse mais vazio. O animal deveria estar limpo, com coleira, e a visita aconteceria sob a supervisão de um funcionário do hospital. Quando Roberto chegou à casa de Dona Conceição para buscar Zeus, o cachorro pareceu entender imediatamente. Assim que viu Roberto pegando a coleira, Zeus se postou junto à porta, a cauda balançando levemente, os olhos fixos no homem com uma intensidade quase sobrenatural. "Ele sabe", murmurou Dona Conceição impressionada. "Ele sabe que vai ver o seu Antônio." No hospital, a equipe havia preparado tudo conforme o combinado. Uma enfermeira veterana, Dona Clara, esperava na entrada dos fundos para guiá-los até o quarto de Antônio por um caminho menos movimentado. Zeus caminhou calmamente pelos corredores, ignorando os olhares curiosos do pessoal. Seu comportamento era tão composto, tão digno, que parecia compreender perfeitamente a solenidade da situação. Os cortes em seu corpo, ainda em processo de cicatrização, eram testemunhos silenciosos de seu ato heróico. Quando chegaram ao quarto, Luciana os aguardava ao lado da cama, onde Antônio continuava inconsciente. Roberto hesitou na porta, incerto sobre como proceder, mas Zeus não demonstrou tal incerteza. Com passos deliberados, aproximou-se da cama e parou ao lado dela, apenas alto o suficiente para que seu focinho ficasse próximo à mão inerte de Antônio. Por um momento apenas observou, como se avaliasse a condição de seu dono. Então, gentilmente, tocou a mão de Antônio com o nariz úmido. Quando não houve resposta, emitiu um pequeno gemido, quase inaudível. "Pai", chamou Luciana suavemente. "Olha quem veio te visitar, é o Zeus." Para espanto de todos, os olhos de Antônio se abriram. Inicialmente desfocados, logo encontraram a figura do cachorro ao lado da cama. Um sorriso fraco, mas genuíno, iluminou seu rosto pálido. "Zeus", sussurrou, sua voz tão fraca que mal se podia ouvir. "Você veio." Com esforço visível, moveu seus dedos para tocar a cabeça do animal. Zeus permaneceu perfeitamente imóvel, permitindo o contato, seus olhos âmbar fixos nos de seu dono, com uma intensidade que trouxe lágrimas aos olhos de todos os presentes. "Você me salvou", continuou Antônio, cada palavra um esforço. "Bom, rapaz." A conexão entre homem e animal era palpável, transcendendo a necessidade de palavras. Zeus parecia entender perfeitamente o estado de seu dono, mantendo-se quieto e controlado, quando sua natureza canina normalmente o faria mais efusivo. Os 15 minutos passaram rapidamente. Quando a enfermeira indicou que era hora de partir, Zeus olhou para ela e depois de volta para Antônio, como se pedindo mais tempo. "Volte. Amanhã", murmurou Antônio, sua mão ainda sobre a cabeça do cachorro. Zeus lambeu gentilmente os dedos de Antônio antes de se afastar, seguindo Roberto para fora do quarto com relutância evidente, mas sem protestar. Antes de sair, olhou para trás uma última vez, seus olhos expressivos transmitindo uma mensagem clara: "Estarei esperando." Naquela noite, para surpresa da equipe médica, os sinais vitais de Antônio mostraram uma melhora significativa. Sua pressão arterial estabilizou-se e sua oxigenação melhorou consideravelmente. O Dr. Silva, fazendo sua ronda noturna, verificou os monitores com espanto. "É notável", comentou para a enfermeira de plantão. "Parece que a visita daquele cachorro fez mais bem que todas as medicações que administramos." Na manhã seguinte, quando Roberto e Luciana chegaram para a visita matinal, encontraram seu pai sentado na cama, tomando um café líquido com a ajuda de uma auxiliar de enfermagem. Seu semblante, embora ainda abatido, mostrava uma vitalidade que ninguém esperaria ver tão cedo. "Bom dia, filhos", cumprimentou com um sorriso fraco. "Zeus vem hoje também?" Roberto e Luciana trocaram olhares surpresos. Não apenas seu pai estava mais alerta, mas sua memória de curto prazo parecia estar funcionando melhor que o normal. Ele se lembrava claramente da visita do dia anterior, algo raro mesmo antes do ataque cardíaco. "Sim, pai", confirmou Luciana, sentando-se ao lado da cama. "No mesmo horário de ontem. Ele está ansioso para ver o senhor novamente." Um brilho de antecipação iluminou os olhos de Antônio. "Excelente."
Preciso agradecer a ele adequadamente. Ele quebrou a janela do ateliê, não foi? Para buscar ajuda. Roberto confirmou, admirado com a lucidez do pai. O doutor Silva, que entrou no quarto naquele momento para o exame matinal, também notou a melhora. Estou impressionado, Sr. Antônio, comentou enquanto verificava seus sinais vitais. O senhor está se recuperando mais rápido do que esperávamos. Antônio sorriu serenamente. Tenho um bom motivo para melhorar, doutor. Zeus está me esperando em casa. Durante o dia, a condição de Antônio continuou a progredir positivamente. Ele conseguiu alimentar-se sozinho no almoço e até mesmo deu alguns passos pelo quarto, apoiado por uma enfermeira. Sua mente parecia mais clara, suas memórias mais acessíveis e sua determinação mais forte. É como se o cachorro tivesse dado a ele uma nova razão para viver, comentou o Dr. Silva para Roberto, depois de mais um exame. Vemos isso às vezes na medicina. Pacientes que se recuperam além das expectativas porque tem algo ou alguém esperando por eles. No final da tarde, como prometido, Zeus retornou para outra visita. Desta vez, Antônio estava sentado em uma poltrona ao lado da janela, vestindo um roupão hospitalar sobre a camisola. Quando o cachorro entrou no quarto, seus olhos se iluminaram com uma alegria pura e genuína. Zeus, meu amigo, chamou, estendendo a mão. O cachorro foi diretamente até ele, colocando a cabeça sob sua palma em um gesto de profundo afeto. Obrigado por salvar minha vida. Uma semana após o ataque cardíaco, Antônio recebeu alta do hospital. A recuperação havia sido mais rápida do que qualquer profissional médico esperava, especialmente considerando sua idade e condição prévia. O Dr. Silva, ao assinar os documentos de liberação, não escondeu sua admiração. O senhor nos surpreendeu, senhor. Antônio, comentou ajustando os óculos sobre o nariz. Raramente vemos uma recuperação tão pronunciada em pacientes da sua idade. Antônio sorriu, sentado na beira da cama hospitalar, já vestido com roupas comuns, que Luciana havia trazido de casa. Tenho uma boa razão para melhorar rapidamente, doutor. Na verdade, tenho várias. Seu olhar moveu-se para a janela, através da qual podia ver o perfil das montanhas que cercavam Pirenópolis. Em algum lugar naquela direção, Zeus o aguardava. Roberto e Luciana haviam transformado a semana de hospitalização em uma oportunidade para melhorar as condições da casa. Contrataram uma enfermeira, Dona Iracema, que visitaria Antônio 3 vezes por semana para monitorar sua saúde. A cozinha foi reorganizada para facilitar o preparo de refeições saudáveis para o coração, e uma campainha de emergência foi instalada, conectada diretamente à casa de Dona Marieta. Estamos prontos para levá-lo para casa, pai, anunciou Luciana, entrando no quarto com uma cadeira de rodas. Protocolo do hospital para a saída de pacientes. Antônio fez uma careta ao ver a cadeira. Não preciso disso. Posso caminhar perfeitamente. São as regras, pai, explicou Roberto, que entrava logo atrás da irmã. Mas assim que passarmos pela porta principal, o senhor pode andar se quiser. Relutante, Antônio permitiu ser acomodado na cadeira de rodas. Enquanto era conduzido pelos corredores do hospital, acenou para as enfermeiras e auxiliares que haviam cuidado dele durante a semana. Muitos deles perguntavam sobre Zeus, o cachorro-herói que havia se tornado uma celebridade local. Quando finalmente deixaram o hospital pela porta principal, Antônio teve uma surpresa. Esperando na calçada, sentado obedientemente ao lado de Dona Conceição, estava Zeus. Ao ver seu dono, o cachorro se levantou, a cauda balançando vigorosamente, mas manteve-se no lugar, como se entendesse que não deveria pular ou se agitar. Zeus! Exclamou Antônio, levantando-se imediatamente da cadeira de rodas. A emoção era evidente em sua voz, e seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas. Com passos cuidadosos, mas firmes, caminhou até o cachorro, que finalmente se permitiu uma demonstração mais exuberante de afeto, lambendo as mãos de Antônio e saltitando ao seu redor. A cicatriz mais visível, resultado do impacto contra a janela de vidro, cortava o flanco esquerdo do animal, mas já estava completamente curada. Olha só para você, todo recuperado, murmurou Antônio, acariciando a cabeça de Zeus. Estamos indo para casa agora, rapaz.
A viagem de volta foi tranquila. Roberto dirigia lentamente pelas ruas de paralelepípedos de Pirenópolis, enquanto Luciana e Antônio conversavam no banco de trás, com Zeus deitado aos pés de seu dono, aparentemente satisfeito por finalmente tê-lo de volta. Quando chegaram à casa do bairro do Carmo, Antônio pôde ver as mudanças antes mesmo de entrar. O jardim havia sido limpo e reorganizado, com novos canteiros de flores recém-plantadas. A fachada recebera uma pintura fresca e a janela quebrada do ateliê havia sido substituída. "Vocês não precisavam ter feito tudo isso", comentou, emocionado com o cuidado evidente dos filhos. "Queríamos que o senhor tivesse um lar agradável para voltar", explicou Luciana, ajudando-o a subir os poucos degraus da entrada. Dentro da casa, mais surpresas aguardavam. A sala havia sido reorganizada para facilitar a movimentação, com espaço amplo para quando Antônio precisasse usar a bengala. A cozinha estava abastecida com alimentos frescos, e piluleiras organizadas por dia da semana foram colocadas em local visível para ajudar com a medicação. No quarto, a maior surpresa de todas. Sobre a cama, perfeitamente dobrada, estava a manta que Antônio havia começado a tecer para Zeus antes do ataque cardíaco. "Como?", começou tocando o tecido com dedos trêmulos. "Encontramos no ateliê", explicou Roberto. "Estava quase pronta. Pedimos à dona Margarida, da loja de artesanato, para finalizar seguindo seu padrão. Ela disse que foi um privilégio completar o trabalho de um mestre tecelão." Antônio desdobrou a manta, admirando os padrões entrelaçados em tons de marrom e âmbar. O trabalho de dona Margarida era impecável. Seria impossível dizer onde seu trabalho terminava e o dela começava. Zeus aproximou-se, observando o tecido com evidente curiosidade. "É para você, rapaz", disse Antônio, colocando a manta sobre a cama. "Venha experimentar." Para deleite de todos, Zeus subiu cuidadosamente na cama, algo que normalmente não lhe seria permitido, e se acomodou sobre a manta, acomodando-se como se aquele lugar tivesse sido feito exatamente para ele, o que de fato era verdade. Os dias que se seguiram estabeleceram uma nova rotina para Antônio e Zeus. Com o apoio de Dona Iracema, a enfermeira, Antônio seguia rigorosamente a dieta prescrita e tomava suas medicações nos horários corretos. Zeus, sempre atento, parecia ter adicionado à sua lista de responsabilidades a tarefa de lembrar o dono sobre os horários dos remédios, posicionando-se ao lado do armário, onde ficavam as piluleiras, quando se aproximava o momento da dose. As caminhadas matinais, agora mais curtas por recomendação médica, continuavam sendo o ponto alto do dia. Antônio e Zeus passeavam pelo bairro, cumprimentando vizinhos e aceitando ocasionais convites para um café. A história do cachorro-herói havia se espalhado não apenas por Pirenópolis, mas por toda a região, graças a uma reportagem no jornal local que destacava o incrível ato de bravura. Uma manhã, cerca de um mês após retornar para casa, Antônio recebeu uma visita inesperada. Um homem de aproximadamente 40 anos, vestindo o uniforme da prefeitura, bateu à sua porta. "Senhor, Antônio Ferreira?", perguntou educadamente quando Antônio abriu a porta. "Meu nome é Eduardo, da Secretaria de Assuntos Comunitários. Posso falar com o senhor por alguns minutos?" Intrigado, Antônio convidou-o a entrar. Zeus, como sempre, manteve-se alerta, mas calmo ao lado de seu dono. "É sobre seu cachorro, Zeus", explicou Eduardo, sentando-se na sala. "A história dele, de como ele salvou o senhor, chamou muita atenção. Estamos organizando a Feira Cultural de Pirenópolis no próximo mês e gostaríamos de prestar uma homenagem a Zeus." Antônio escutou com crescente interesse enquanto Eduardo explicava a proposta. Um pequeno evento dentro da feira, reconhecendo oficialmente Zeus como herói canino de Pirenópolis, com a instalação de uma placa comemorativa na Praça Central. "Além disso", continuou Eduardo, "o Departamento de Turismo sugeriu criar um pequeno memorial permanente na cidade, contando a história de Zeus. Acreditamos que possa incentivar a adoção responsável de animais e mudar a percepção que as pessoas têm sobre cães de raças consideradas perigosas." A ideia tocou profundamente Antônio. Não apenas Zeus receberia o reconhecimento que merecia, mas sua história poderia ajudar outros animais abandonados a encontrar lares amorosos.
"O que acha, Zeus?" perguntou ao cachorro que observava a conversa atentamente. Pronto para ser uma celebridade? Na semana seguinte, enquanto os preparativos para a homenagem avançavam, Antônio recebeu outra visita importante. O Dr. Mendes, seu neurologista, veio fazer uma avaliação domiciliar, algo que havia se tornado parte de sua rotina desde o diagnóstico de Alzheimer. "Impressionante", comentou o médico após uma bateria de testes cognitivos. "Seus resultados mostram uma estabilização significativa, Sr. Antônio. Em alguns aspectos, até mesmo uma pequena melhora." "É o Zeus", explicou Antônio com simplicidade. "Ele me mantém alerta, me faz seguir uma rotina, e acho que ter um propósito, cuidar dele, faz toda a diferença." O médico sorriu, observando como Zeus permanecia atento a cada movimento de Antônio, como se estivesse pronto para intervir ao menor sinal de necessidade. "A ciência tem demonstrado cada vez mais os benefícios terapêuticos da interação com animais", comentou. "Mas devo admitir que seu caso é excepcional. A conexão entre vocês dois é notável." Antes de partir, o Dr. Mendes perguntou algo que surpreendeu Antônio. "O senhor se importaria se eu documentasse formalmente o caso de Zeus como um estudo sobre os efeitos terapêuticos dos animais em pacientes com demência?" "Claro, mantendo seu anonimato se preferir." Antônio recusou o anonimato. "Use nossos nomes verdadeiros", insistiu. "Quero que outras pessoas saibam que há esperança, mesmo quando o diagnóstico parece sombrio." O dia da Feira Cultural de Pirenópolis amanheceu ensolarado e agradável. A cidade, já naturalmente bonita com sua arquitetura colonial e as montanhas ao fundo, estava especialmente festiva, com bandeirolas coloridas enfeitando as ruas principais. A cerimônia de homenagem a Zeus foi marcada para as 11 da manhã, na Praça Central. Para espanto de Antônio, uma pequena multidão já se reunia quando ele chegou, acompanhado por Roberto, Luciana e, obviamente, Zeus. O prefeito, um homem jovial de bochechas rosadas, fez um breve discurso sobre heroísmo, lealdade e segunda chance, tanto para Zeus, resgatado das ruas, quanto para Antônio, cuja vida havia sido salva pelo cão. "Esta história nos lembra que às vezes os heróis vêm em formas inesperadas", concluiu o prefeito, "e que o amor e a dedicação podem cruzar todas as barreiras, idade, espécie ou condição." A placa comemorativa foi descerrada sob aplausos. Era uma simples placa de bronze com a imagem de Zeus em relevo e uma inscrição: "Em homenagem a Zeus, o pitbull que provou que a lealdade é a mais pura forma de amor." Herói canino de Pirenópolis. Quando convidaram Antônio a dizer algumas palavras, ele inicialmente hesitou. A multidão, o formalismo da ocasião, tudo parecia um pouco demais. Mas Zeus, como sempre, estava ao seu lado, um pilar de força e confiança. "Zeus chegou à minha vida quando eu havia perdido a esperança", começou Antônio, sua voz ganhando firmeza à medida que falava. "Eu estava me esquecendo, não apenas de pequenas coisas, como onde coloquei meus óculos, mas de mim mesmo, de quem eu fui, de meu propósito." Fez uma pausa, acariciando a cabeça do cachorro antes de continuar. "As pessoas dizem que Zeus me salvou, e é verdade. Ele alertou os vizinhos quando eu tive um ataque cardíaco. Mas a verdade é que ele já estava me salvando muito antes disso, salvando-me da solidão, do desespero, salvando-me do esquecimento." Olhou para a multidão, vendo rostos comovidos, alguns com lágrimas nos olhos. "Numa sociedade que muitas vezes descarta o que é velho ou diferente, Zeus me viu, realmente me viu, quando eu me sentia invisível. E tudo o que ele pediu em troca foi um lar, comida e amor. Parece um bom negócio, não acham?" Risos suaves percorreram a multidão, aliviando a emoção do momento. "Então, hoje não estamos apenas homenageando um cachorro-herói. Estamos celebrando o que podemos ser uns para os outros, humanos e animais, quando abrimos nossos corações para as possibilidades inesperadas que a vida nos apresenta." Quando Antônio concluiu seu discurso, o aplauso foi estrondoso. Zeus, sentindo a emoção do momento, soltou um latido alegre que fez todos rirem. A formalidade da ocasião dissolveu-se em uma celebração genuína, com pessoas se aproximando para cumprimentar a dupla, muitos trazendo petiscos para Zeus
e palavras gentis para Antônio. Entre a multidão, uma figura discreta chamou a atenção de Antônio. Um homem de uns 50 anos com o uniforme do Centro de Controle de Zoonoses da cidade observava Zeus com particular interesse. Quando seus olhares se cruzaram, o homem aproximou-se hesitantemente. Senhor Antônio, meu nome é Carlos do CCZ. Eu creio que conheço a história de Zeus. Antes de ele encontrar o senhor, quero dizer. Intrigado, Antônio o convidou a sentar-se em um dos bancos da praça, longe da agitação principal da festa. Carlos explicou que 3 anos antes havia participado de uma operação para desmantelar um ringedeiro clandestino nas proximidades de Goiânia. Vários cães foram resgatados, todos em condições terríveis. Zeus, embora não soubéssemos seu nome na época, era um deles. As cicatrizes, a marca na orelha esquerda, tenho quase certeza de que é o mesmo animal. Zeus, deitado aos pés de Antônio, ergueu as orelhas ao ouvir a história, como se reconhecesse partes de seu passado sendo narradas. Ele deveria ter sido encaminhado para a adoção após a reabilitação, mas uma noite conseguiu escapar do abrigo. Procuramos por semanas, mas nunca o encontramos. Imaginamos que talvez não tivesse sobrevivido nas ruas. Antônio estendeu a mão para acariciar Zeus, sentindo um nó na garganta ao imaginar tudo o que aquele animal havia enfrentado antes de chegar à sua porta naquela noite chuvosa. Ele não apenas sobreviveu, disse finalmente. Ele encontrou seu caminho até mim, como se soubesse exatamente onde precisavam dele. Carlos sorriu, visivelmente emocionado. Algumas pessoas diriam que foi coincidência. Eu prefiro acreditar que foi algo mais. Quando Carlos se afastou, Antônio ficou sentado quietamente por alguns momentos, absorvendo tudo o que havia ouvido. Zeus apoiou a cabeça em seu joelho, olhando-o com aqueles olhos inteligentes que pareciam entender tudo. Você escolheu me encontrar, não foi? Murmurou Antônio. De todas as casas em todas as cidades, você veio até a minha porta. Zeus simplesmente abanou a cauda, sua expressão tão serena e sábia que, por um momento, Antônio poderia jurar que havia algo quase sobrenatural naquele olhar. Nos meses que se seguiram, a vida de Antônio e Zeus caiu em uma rotina confortável e preenchida. O ateliê de tecelagem foi completamente restaurado e Antônio voltou a criar peças, agora inspiradas por sua jornada com Zeus. Cores terrosas, padrões que lembravam pegadas e sempre um fio âmbar sutil percorrendo o tecido. Uma homenagem aos olhos de seu salvador. As visitas de Roberto e Luciana tornaram-se mais frequentes. Notando a paixão renovada do pai pela tecelagem, Luciana sugeriu que ele realizasse pequenas oficinas para turistas interessados no artesanato tradicional. A ideia pegou, e logo Antônio estava compartilhando seu conhecimento com grupos pequenos quase todos os fins de semana. Zeus, sempre presente durante essas oficinas, tornou-se uma atração em si mesmo. Crianças e adultos adoravam ouvir sua história, frequentemente recontada por Antônio, com novos detalhes e insights a cada vez. Em uma dessas oficinas, uma jovem jornalista de Brasília se interessou pela história e propôs um documentário sobre a dupla. Um Homem e Seu Anjo de 4 Patas foi exibido inicialmente em um festival regional, mas logo ganhou espaço em plataformas maiores, levando a história de Antônio e Zeus para todo o Brasil. O documentário teve um impacto surpreendente. Abrigos de animais em várias cidades relataram um aumento nas adoções, especialmente de cães adultos e de raças estigmatizadas. A história de Zeus havia tocado um nervo, lembrando as pessoas do potencial de redenção e cura que existe na conexão entre humanos e animais. O Dr. Mendes, o neurologista, publicou seu estudo de caso prometido, detalhando os efeitos positivos da presença de Zeus na progressão do Alzheimer de Antônio. O artigo atraiu atenção considerável na comunidade médica, inspirando programas pilotos que integravam cães adestrados ao tratamento de pacientes com demência. Em meio a toda essa transformação externa, a mudança mais significativa acontecia dentro de Antônio. A névoa do esquecimento, embora ainda presente, parecia menos densa, menos ameaçadora. Haveria dias ruins, certamente,
Dias em que as memórias escapariam, em que os nomes se perderiam, em que o presente e o passado se confundiriam. Mas Zeus estaria lá como sempre, para guiá-lo de volta. Numa tarde dourada de outono, sentado em sua cadeira de balanço na varanda, com Zeus ao seu lado, Antônio refletia sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. O sol se punha sobre as montanhas, pintando o céu com os mesmos tons que observara naquela primeira noite solitária antes da chegada de Zeus. Mas agora, esse pôr do sol não trazia tristeza ou lembranças de perdas. Em vez disso, parecia uma promessa, de outro dia, de mais memórias a serem criadas, de mais amor a ser compartilhado. Sabe, Zeus, disse suavemente, sempre pensei que o Alzheimer estava me roubando meu futuro, mas você me mostrou que ainda há tanto para viver, tanto para dar. Zeus olhou para ele com aquela expressão quase humana de compreensão profunda. Antônio sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Lourdes teria gostado muito de você, acrescentou olhando para a foto dela, que agora mantinha em um porta-retrato na mesinha ao lado da cadeira. Ela sempre dizia que os anjos aparecem nas formas mais inesperadas. E enquanto o sol desaparecia além do horizonte, homem e cachorro permaneceram lado a lado, duas almas que haviam encontrado redenção uma na outra, provando que nunca é tarde demais para um novo começo e que o amor em suas infinitas formas tem o poder de iluminar até mesmo as noites mais escuras. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Antônio e Zeus tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais narrativas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na clicando no ícone à esquerda. Se esta jornada de amizade e redenção os comoveu, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Diariamente trazemos novas histórias que exploram a complexidade da vida e as conexões que nos tornam humanos. Compartilhem nos comentários se vocês também têm um companheiro animal que transformou suas vidas. Adoraríamos conhecer suas próprias histórias de amor incondicional.